Qual é o tema da live? É esquisito, né? É um tema bem esquisito. Parece até aqueles clickbait. Bíblia, elfos existem? Por que esse tema? Porque o presidente do México postou no Twitter, o presidente da República do México, que é de ultra-esquerda, publicou no Twitter dele 2 fotos dizendo que tem provas da existência de elfos. Então não é um negócio de doideira do Fernando Lima, retardado, não é isso. O que inspirou o tema foi um post do presidente da República do México. E aí eu te pergunto, você sabe que a República do México é altamente espiritualizada para o mal, né? Você sabe disso. Fernando, mas que preconceito. Uma das deusas que o México adora é a deusa da morte, que tem proibição na Bíblia para a gente não adorar tudo aquilo que traz o abismo. Então, e aí eu te pergunto, e aí? Você acredita nesses seres? O que você me fala? Você acredita nisso? Então veja só, se tem um lugar que a Bíblia fala de seres, se tem um lugar que a Bíblia fala de criaturas, se tem um lugar que se fala de entidades, de autoridade, poderes, forças, é a Bíblia. Desde o início até o seu final, a Bíblia fala muito. Aliás, o encerramento de Apocalipse é o quê? É o dragão, a besta, o falso profeta, a prostituta e todos esses seres serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então, se tem um lugar que a Bíblia fala sobre seres, é a palavra de Deus. Mas qual é o problema? O problema é que a Bíblia dá um nome a esses seres, e sempre é um nome só. É um nome só. Não é elfo, em inglês é leprechaun, não é leprechaun, não são fadas, não é saci pererê, não é o boi bombá, não é o sapo cururu, não é a loira do banheiro. Esses entes que volta e meia, homens e mulheres, acabam se deparando, tem um nome só nas Escrituras: espíritos imundos. O que são espíritos imundos? Segundo a Bíblia, são anjos caídos, são demônios, são entidades angelicais que se rebelaram e depois de um combate foram derrotados e lançados do céu à terra. A Bíblia fala que neste combate 1/3 do céu seguiu Satanás. 1/3 é demônio que não acaba mais. E aí nós temos várias questões. Nós temos vários problemas. Por quê? Porque a Bíblia trata sobre vários episódios de interação desses entes caídos com o homem. Então, o que esses entes caídos querem do homem na verdade? Segundo as Escrituras, querem uma coisa só: a sua destruição. É por isso que Deus, desde o início da lei, fala o seguinte: olha, não mexam com feitiçaria, não invoquem espíritos, não tragam forças, não conjurem principados, não participem de trabalhos espirituais, pois vocês estão mexendo com forças ocultas, imundas e rebeldes. Eu não sei se você sabe, mas o rei Saul, ele estava indo bem até ele parar de confiar em Deus, procurar uma feiticeira, a feiticeira fazer subir um espírito. O espírito que subiu falou: ô Saul, o que você está fazendo me invocando? O que você está fazendo? Porque Deus te ordenou a não fazer isso. E por causa disso você vai ser maldito. Então olha só a gravidade disso. Agora, o que acontece hoje em dia? O que acontece? Aqui no TikTok, a um arrasto de distância, você tem feiticeiros ensinando trabalho. Você tem feiticeiros recebendo rosa e brindes pelo amor de Deus. Você não mexe com isso. Você não mexe com isso porque se você mexe com isso, você não sabe o que você está trazendo para a tua vida. Você está abrindo brecha para que seres angelicais rebeldes caídos, que querem a sua destruição, entre na sua vida e tenha legalidade espiritual para te arrebentar e te destruir. A Bíblia fala que o diabo, o acusador, anda em volta do homem como um leão, procurando quem que ele pode tragar. O diabo anda em volta do TikTok, de clique em clique, rondando quem dá voz à sua malignidade. Ser cuidado com feitiçarias limpas, TikTok, Facebook, redes sociais. Porque uma coisa, não, Fernando, eu não mexo com isso.
Você pode não mexer num trabalho satânico muito explícito, mas você para ver o que a cartomante vai falar do teu futuro, não para? Então, gente, alerta. A palavra de Deus te dá um aviso. Ela te dá um aviso. Deus te dá um aviso. Muitas vezes. É por isso que o mundo cada vez mais faz você desprezar isso aqui, ó. Ah, não, isso aqui é coisa de velho. Quando eu for mais velho, aí eu vou começar a ler isso aqui. Quando eu for mais velho, aí eu vou mexer com esse negócio de Deus. Deus? Não, isso daí é para fundamentalista. E enquanto isso, Deus lá do seu amor está avisando várias vezes. Não mexam com feitiçaria, não invoquem espírito, não deem brecha, não mexam com a escuridão, porque depois as coisas vão se complicar. Você está prestando atenção porque eu vou ler aqui? Anota aí. Anota aí. Vou te dar um tempinho. Pega um papel. Anota aí que depois você confere. Sabe naquela Bíblia empoeirada que a tua avó colocou na porta, que fica lá empoeirada e uma vez por ano vocês leem um versículo? Pega aquela Bíblia lá. Pega aquela Bíblia. Me avisa aqui. Vocês já viram algum episódio daquela série Walking Dead? Fala pra mim. Vocês já viram? Não? Não estão perdendo muita coisa, não. Mas é uma série, acho que tinha na Netflix, trata sobre um mundo caótico. O mundo aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é. O mundo aconteceu alguma coisa e agora sobraram poucos seres humanos e a maioria viraram zumbis. O que são zumbis? São mortos-vivos. E detalhe, não é só o Walking Dead, não. Quando eu era adolescente, A Noite dos Mortos, era cheio de filme de zumbi. O que não falta no mundo é filme de zumbi. O que é um zumbi? É um morto que vagueia entre a terra, certo? E se eu te disser que a palavra de Deus, que zumbi não é uma invenção de um roteirista de Hollywood? O apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, já avisou que o mundo ia ser tomado por zumbis. E hoje nós vivemos entre zumbis. Fernando, você não está exagerando um pouco? Você não está viajando um pouco? Não, eu vou ler para você. Se eu estiver viajando, aí depois você me fala. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Não é porque, religião, coisa de velho. É porque, gente, tudo está aqui. Sobre dinheiro, a Bíblia instrui. Sobre sexo, a Bíblia instrui. Sobre relação profissional, a Bíblia instrui. Sobre como conduzir relacionamento familiar, a Bíblia instrui. Sobre como ter uma mentalidade de sucesso, a Bíblia instrui. Mas o que o mundo, o diabo e os seus anjos demoníacos fazem? Não, Bíblia, para. Bíblia é um livro antigo, superado. Vamos superar isso aí. E aí Deus fala lá no livro de Oséias: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então vamos lá. E se eu te disser que o apóstolo Paulo, lá no ano 63 depois de Cristo, falou que nós já vivemos num mundo de zumbis e a gente nem percebe e fica saltitando achando que está tudo maravilhoso? Eu vou ler para você. Anota aí. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler para você. No capítulo 1, Paulo vem falando sobre a obra de Cristo na nossa vida, certo? Aí no capítulo 2 ele continua. Ele, Cristo, lhes deu vida. Cristo lhes deu vida quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês já andavam antigamente sem conhecer a Cristo. Quando nós não conhecíamos a Cristo, o nosso espírito era morto. É isso que Paulo está falando. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo e está falando, e você não vê pastor pregar sobre isso. Você não vê pastor pregar sobre isso. O que o apóstolo Paulo está falando? Olha, antes de vocês conhecerem e serem vivificados em Cristo, vocês tinham um espírito morto. Vocês eram mortos vagando pela terra. E os mortos que vagam pela terra, os zumbis, são regidos pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você entende como esse negócio aqui é sério pra caramba? Então olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Gente,
Vocês que estão com o Espírito vivificado em Cristo, vocês estão andando numa terra de mortos-vivos, que vagueiam pela terra dos viventes e que são controlados e regidos por Satanás e seus anjos, que operam e são chamados filhos da desobediência e filhos da ira. Olha só que negócio perigosíssimo. Aí eu te pergunto, você cristão, você já foi em algum lugar e ninguém te conhecia, você foi maltratado pra caramba? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você chega num lugar, você sente um negócio estranho, uma energia pesada e começa a opressão na tua cabeça. Você já sentiu isso? A gente precisa entender a realidade, porque o apóstolo Paulo explicou. Porque quem renasceu o Espírito em Cristo começa a andar vivo numa terra de mortos. E o pior, essa terra de mortos vagueantes essa terra é controlada por Satanás, que opera nos filhos da desobediência. É por isso que o Espírito não bate. É por isso que o cristianismo e os cristãos vão ser perseguidos. Porque uma terra de zumbis espirituais vagueiam e militam contra o Espírito de Deus que habita em nós. Então olha só, aí eu te pergunto aqui, coloca aí embaixo. Algum pastor já pregou isso para você? Ele já te orientou? Ele já te situou que se você vive em Cristo, a hora que você pisa da porta para fora, você está andando numa terra de zumbis e destruição regida por Satanás? Você tem noção que é esse o mundo que controla redes sociais, internet, o seu emprego, as relações bancárias, os governos, as autoridades, as relações sociais, as relações sexuais? É por isso que o mundo está nessa desgraça, nesse caos, nesse poço de lama e de perdição. Por quê? Porque está lá em 1 João 5,19. Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia vem avisando: olha, vocês estão andando numa terra de zumbis. Vocês estão andando entre mortos-vivos, regidos por Satanás. E aí eu te pergunto, existem seres ou não existem seres? A Bíblia fala muito sobre isso, mas não nos é ensinado, né? Fala a verdade. O que tem bastante hoje é coach gospel. Você é fantástico, Deus é o teu garçom, é só você declarar que você vai ficar rico, milionário, com a mulher que você quiser, o carro, porque você é fantástico, e pronto, e acabou. Reduziram o evangelho de Cristo a curandeirismo e a promessa de enriquecimento. É o que a Bíblia fala de falsos profetas, cães gulosos, filhos da perdição, filhos do diabo, da ira. Tá? Eu acabei de ler para você em Efésios. Então, gente, olha a conjuntura que nós estamos. Fernanda, eu comecei a ficar com medo. Você tem mesmo que ficar com medo. Mas pelo menos você está vendo agora qual é o tipo de mundo você está andando. Você está andando numa terra de zumbis espirituais regidos por Satanás. Dá brecha, dá. Então a nossa luta, lá em Efésios, né? Efésios 6. A nossa luta não é contra homem. A nossa luta é contra quem? Principado, potestade, seres celestiais do mal que habitam as regiões superiores. Onde está isso, Fernando? Efésios 6. Então a gente precisa ter muito discernimento quando a gente está fazendo as coisas nesse mundão de meu Deus. Você está trabalhando no meio de gente que não é cristã. Eu não estou falando de igreja, tá? Eu não estou falando de igreja. Mas você está trabalhando num ambiente onde o cristianismo não tem acesso. Você está no meio de zumbis mortos-vivos regidos por Satanás. Cê cuidado. Teus parentes, o seu parceiro de vida, não quer nem saber de evangelho, você se deita com um zumbi espiritual. Fernando, você não está exagerando? Não, Efésios 2. É por isso que a Bíblia fala de julgo desigual. Fernando, mas quando eu me converti eu já estava casado. Não, isso aí é outra coisa. Mas você jovem que, sabendo e tendo acesso ao conhecimento da palavra, escolhe pegar alguém zumbi para caminhar uma vida, depois você não reclama. Fernando, mas ela era tão bonita. O capeta também se veste de anjo de luz. E aí vamos voltar para o tema principal. E as criaturas? Aí eu que te pergunto, se o apóstolo Paulo deixa muito claro que nós que estamos vivificados em Cristo, andamos nesse mundo de zumbis e mortos-vivos regidos por Satanás, eu te pergunto, você não vai ter manifestação de criaturas do mal, não?
É claro que vai ter manifestação de criatura do mal. É óbvio que você vai ter manifestações e contatos entre a malignidade do mundo que rege e a realidade física. A Bíblia está cheio desses episódios. Isso não é história de carochinha. No livro de Jó, quando Satanás vai acusar Jó, Deus pergunta: Satanás, de onde você veio? De rodear a terra. Então existem sim criaturas ocultas, criaturas malignas, que são chamados espíritos imundos. E a gente tem que ter cuidado para não abrir brecha e não abrir a vida para esse tipo de intervenção. Mas, Fernando, e essa história do presidente aí, fala de elfos, fadas, são só nomes diferentes para a mesma malignidade.